Bom dia a todos, a graça, a paz e a infinita misericórdia do Senhor possa alcançar a cada um de vocês e as suas famílias nesta manhã, em que juntos nos reunimos, mesmo que virtualmente, para compartilhar a palavra do Senhor, para levar conforto e esperança aos corações. E é importante realmente compartilhar dessa palavra porque os dias em que vivemos são dias complicados, difíceis, em que as circunstâncias parecem que vão nos sufocar. E mediante a este cenário de pandemia em que vivemos, o primeiro verso do Salmo 99, o salmista traz para nós uma afirmação, uma constatação de fatos que são irrefutáveis. Ele nos diz de que o Senhor reina. Essa é uma afirmação, uma constatação de que Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle das circunstâncias. Deus tem o controle da minha vida, da sua vida na palma das suas mãos. E muitas pessoas não acreditam em Deus, ou não acreditam no seu poder, ou não acreditam que Ele seja a verdade absoluta para todo e qualquer ser humano. Mas isso não muda o fato de quem Deus é. Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, Ele está assentado num alto e sublime trono. E exatamente o fato dele reinar sobre todos e sobre toda a criação, isso me leva a refletir, por exemplo, no livro de Isaías. Foi onde o meu coração, onde o Espírito Santo conduziu o meu coração a refletir nesta manhã com vocês. O livro de Isaías, um grande livro. Alguns dizem que se nós perdêssemos toda a Escritura Sagrada, mas recuperássemos apenas o livro de Isaías, nós teríamos recuperado a essência do Evangelho. Porque o livro de Isaías, ele fala sobre a obra de salvação de Deus. Ele nos traz realmente um contexto geral sobre as questões de juízo, de conforto e de esperança. Ele fala sobre a criação, a queda e a redenção humana. Uma obra que é feita do começo ao fim pela graça de Deus. Quando nós observamos, por exemplo, o capítulo 5, quando pegamos o livro de Isaías num contexto geral, ele é particionado em três fases. Uma fase em que é trabalhada a questão do juízo, uma fase de conforto e a última fase é a fase da esperança, que é anunciado pelo profeta. Do capítulo 1 até o capítulo 6, verso 13, nós temos praticamente um resumo do livro de Isaías. Ele vai trazer para nós a situação em que Israel se encontrava naquele momento, e era uma situação extremamente complicada e difícil. O capítulo 5, com o qual eu quero começar compartilhando com você esta parábola, esta canção, que é falada para nós no capítulo 5, quando Isaías nos diz que o Senhor ele havia adquirido um grande vinhedo numa terra fértil. E ali ele plantou sementes e cuidou, regou, limpou todo aquele solo, tirando as pedras, tirando ervas daninhas, para plantar uma boa semente. Plantou a semente, cuidou desta semente, regou esta semente e aguardou o tempo necessário para que essa semente morresse, crescesse, se desenvolvesse e desse frutos. Aguardando frutos doces, uvas doces, era a expectativa do Senhor. Porém, depois que esta semente cresceu e começou a gerar frutos, os frutos que foram colhidos eram uvas amargas, daquelas que chegam a travar os nossos dentes. Foi isso que o Senhor encontrou. Diante deste cenário, o Senhor, ele aguardava que este povo, que é a representação desta semente, o mundo seria o solo, a semente é o povo de Deus que foi plantado. Ele aguardava que esse povo de Deus plantado ali tinha que dar frutos doces, mas estavam gerando frutos amargos. O Senhor esperava deste povo de Deus colher justiça, mas o que ele encontrou foi opressão. O Senhor esperava colher retidão deste povo, mas o que ele ouviu foram gritos de angústias.
Porque a situação do povo de Deus ali, sempre que o Senhor levanta um homem, uma mulher, um grupo, o povo de Deus em um determinado lugar, o objetivo é que esse povo manifeste a glória de Deus, que este povo seja cheio do Espírito Santo, para que gere frutos que alimentem outras pessoas. Mas quando o próprio povo de Deus se confunde com o seu entorno, ele começa a dar frutos que não agradam ao Senhor, mas que envergonham o nome de Jesus, existe uma decepção no coração de Deus. E aí você fala, decepção no coração de Deus? É mais ou menos para que nós possamos compreender o sentimento de Deus, aquilo que a expectativa que Deus tinha daquele povo, fazer algo que realmente desse continuidade e manifestasse a sua glória, e esse povo faz exatamente o contrário. E como que isso acontece? Se olharmos, por exemplo, Isaías, a partir do capítulo 1, no verso 11, ele vai começar a dizer para nós ali, olha, eu já não aguento mais as suas ofertas. Capítulo 1, verso 11, ele diz, olha, eu estou farto das suas ofertas, dos holocaustos que vocês têm trazido ao templo. Eu não aguento mais o sangue de touros, de cordeiros, de bodes. Quem foi que lhe pediu para fazer um alvoroço, um estardalhaço no pátio? Parem de trazer ofertas inúteis, porque eu já estou enjoado das tuas ofertas. Deus está denunciando ali um culto hipócrita, Ele está denunciando que o povo de Deus não estava vivendo um relacionamento com Ele, mas estavam simplesmente vivendo uma vida religiosa. Traziam ofertas que não eram agradáveis a Deus, coisas que Deus não tinha prazer naquilo. É como se nós ofertássemos o resto da nossa energia, o resto das nossas forças para Ele. É como se no momento de culto, e exatamente isso nós trabalhamos na nossa igreja, no nosso último encontro de estudo bíblico, nós falamos o que é o culto. Culto não é o fato de você ir a um lugar de reunião, se reunir com pessoas para ouvir uma palavra que é pregada, ouvir louvores, dar uma oferta, fazer uma ou duas orações e receber uma bênção apostólica. Isso não representa um culto realmente a Deus. O culto, num contexto realmente bíblico, de acordo com o que Jesus nos ensina, é viver uma vida para Deus. Tudo o que nós fazemos precisa ser uma expressão de adoração, de louvor a Deus. Se estamos ensinando os nossos filhos, é uma expressão de culto. Se estamos lavando uma louça, é uma expressão de culto. Se levamos os filhos ao colégio, é uma expressão de culto. Se usamos uma máscara, se usamos álcool em gel, se mantemos o distanciamento social, é uma expressão de culto a Deus. Tudo o que nós fazemos deve ser uma expressão de culto ao Senhor. Não podemos simplesmente diminuir o culto a um lugar aonde nós vamos. Algumas pessoas acabam entendendo que a igreja está sendo impedida de cultuar a Deus. Não, a igreja não está sendo impedida de cultuar a Deus, porque o nosso culto nós fazemos a todo momento, uma vida vivida para a glória de Deus. Esse é o nosso culto, um culto racional, quando temos consciência daquilo que nós estamos fazendo para manifestar a glória, o amor e a santidade de Deus nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Esse tipo de culto, que é descrito em Isaías a partir do capítulo 1, verso 11, é o tipo do culto que Deus já não aceita, não quer. Isso tem causado nojo, enjoo em Deus. E Ele fala, parem de fazer isso, parem de fazer essas coisas, porque não me agrada. Eu quero que vocês realmente exerçam o amor, a graça e a misericórdia nos seus relacionamentos. Eu quero que a minha glória seja manifestada na vida de cada um de vocês. É isso que Deus fala para mim e para você nesta manhã. E Ele vai falar mais a respeito da situação em que se encontrava o povo de Judá naquele momento. No capítulo 5, Ele começa a falar, do verso 8, Ele vai trazer muitos ais em algumas traduções de Bíblia. Ai de fulano, ai de Beltrano. Na minha tradução, que é a tradução a NVT, a nova versão transformadora, ele troca o ai por que aflição espera vocês.
Que aflição espera aqueles que compram casas e mais casas até se tornarem os únicos donos daquela região, porque chegará um tempo em que todas essas casas ficarão vazias. Ele diz que grande aflição espera aqueles que levantam cedo e se embriagam, passam o dia inteiro e a noite bebendo, e viram noites em festas com músicas, mas não param para refletir nas coisas que Deus faz. Que grande aflição haverá sobre os nobres que vão morrer de fome e da multidão que vai morrer de sede. A sepultura, assim como nós falamos tanto de ansiedade, a sepultura também tem a ansiedade de receber cada vez mais e mais seres humanos. Ao ponto de hoje em dia nós vermos que as covas estão sendo feitas por máquinas, porque o ser humano já não está dando mais conta de abrir sepulturas para acolher os mortos. Que grande aflição espera aqueles que vivem rodeados em relacionamentos de mentiras, rodeados em cordas de mentiras. Que grande aflição aguarda aqueles que zombam de Deus. Olha o verso 19 do capítulo 5. Zombam de Deus e dizem: anda logo, toma uma providência. Queremos ver o que és capaz de fazer. Que o Santo de Israel realize o seu plano, pois queremos saber o que é. As pessoas que questionam, que zombam de Deus, que grande aflição espera essas pessoas. Que grande aflição espera aqueles que dizem que o mal é bom e que o bom é mal, que a escuridão é luz e que a luz é escuridão, e que o amargo é doce e que o doce é amargo. Pessoas que estão invertendo princípios e valores para acolher a quantidade maior de pessoas em um discurso. Que grande aflição esperam aqueles que são sábios aos seus próprios olhos. Que grande aflição esperam aqueles que se gabam de quanta bebida eles conseguem beber. E que grande aflição espera aqueles que aceitam suborno e negam a justiça ao inocente. O Senhor, é muito bom quando nós podemos falar da palavra e falamos só sobre a questão do amor, da graça, da misericórdia de Deus, mas nós também não podemos esquecer de que existe uma coisa extremamente importante: a justiça de Deus. Imagina um pássaro. Um pássaro não pode voar com uma asa só. Eu não posso simplesmente falar do amor de Deus sem falar da sua justiça. Por isso, este texto de Isaías, ele trata exatamente da parte de juízo. Ele está mostrando o juízo para essas pessoas. E aí ele vai dizer o quê? A partir do verso 24, verso 25, ele nos diz que a ira do Senhor se acende contra o seu povo e por isso ele levantou para esmagá-lo. A ira de Deus é como um fogo consumidor e à medida que esta ira se manifesta, ela vai queimar tudo aquilo que não é importante para as nossas vidas, que não é importante para o reino. Tudo aquilo que for palha, tudo aquilo que for simplesmente religiosidade na nossa vida, cultos sem a racionalidade, sem a razão, sem a emoção necessárias, serão descartados, não serão aceitos. Cultos que nós prestamos de cara feia, de cara amarrada, não serão aceitos. Deus, ele vai queimar todas essas coisas em nós, para que realmente o culto, como uma expressão de amor, de serviço, isso sim, será refinado, será purificado diante da presença de Deus. Um culto que expressa realmente a glória de Deus nas nossas vidas, isso será refinado. Os frutos bons que são gerados, vida que é gerada, quando a mensagem é anunciada, pessoas se convertem ao Senhor, e isso será acolhido como frutos de justiça diante do Senhor. A manifestação do juízo e da ira de Deus, ela vem sobre todos os povos, e nós precisamos entender que isso é real. Nós não gostamos de ouvir de juízo, não gostamos de falar sobre inferno, não gostamos de falar sobre condenação, porque isso vai diretamente contra o nosso ego, contra quem nós somos. Quando lemos, por exemplo, as Escrituras, nós temos uma tendência a fazer uma leitura realmente que venha nos favorecer.
Quando lemos, por exemplo, em Salmo no capítulo 1, quando a palavra diz para não nos sentarmos nas rodas dos escarnecedores, dos zombadores, via de regra nós queremos ser aqueles que estão recebendo o conselho para não nos assentarmos nas rodas de escarnecedores, para não andarmos com os zombadores, né? Mas tem muitas vezes em que eu e você, nós somos os zombadores, nós somos os escarnecedores. Quando rimos de piadas que são feitas sobre o povo de Deus ou sobre o próprio Deus, nós estamos escarnecendo de Deus, estamos zombando do Senhor. Nós nos colocamos sempre como a figura da vítima, quando muitas vezes nós somos aqueles que são perturbadores da paz alheia. Por isso a palavra ela vem a nós e talvez você diga nessa hora, não, mas isso não é para mim. Cuidado, cuidado meu irmão, cuidado minha irmã. Não deixe que o orgulho te coloque num lugar que você não tem que estar, porque os orgulhosos serão abatidos e os humilhados serão exaltados, é o que a palavra nos diz. E esse é o contexto de vida em que Judá estava vivendo ali. Deus já havia enviado outros profetas, já tinha falado ao povo, estava constantemente chamando este povo a uma mudança, a um arrependimento de vida. E este povo resistia. Esta palavra, ela fala para nós sobre exatamente isso. O contexto geral ali de Judá, de Israel, nesta época, era um contexto pré-julgamento, pré-juízo para este povo, porque era um povo que estava vivendo em pecado, no erro. E por mais que fosse anunciado, o povo endurecia o coração. O Senhor então ele levanta Isaías. Neste tempo Isaías, e o interessante é que o nome de Isaías quer dizer o Senhor salva. Esse é o significado do nome de Isaías, o Senhor salva. E quem era Isaías, né? Essa é a grande questão. Isaías ele foi um homem que nasceu numa condição realmente privilegiada, tinha acesso ao palácio, ele chegou a ser praticamente um conselheiro de relações internacionais naquele tempo em que ele vivia, em que o rei Uzias era rei sobre a nação, e rei Uzias ele começou a reinar, ele era filho de Amazias, o antigo rei. Uzias então começa a reinar com 16 anos e ele reina naquele período por 52 anos. E nesses 52 anos, Uzias buscava a presença de Deus. Foi um grande rei, foi um bom rei para o povo de Deus. Porém, chegou um tempo em que ele já havia estabelecido o respeito e a autoridade sobre todos os povos. Os outros povos, as outras nações tinham respeito pelo povo de Deus, ali Israel, Judá, eles tinham respeito pelo povo de Deus, pelo reinado ao qual Uzias estava conduzindo. Ele era um homem que buscava a direção de Deus, buscava fazer aquilo que Deus ordenava. Porém, depois de 52 anos, ele resolve fazer algo para o qual ele não foi chamado. Ele resolve exercer algo que está além da sua autoridade, que era acender o incenso no templo de Deus. Ele não tinha autorização para isso, somente os sacerdotes podiam. E quando ele faz isso, a lepra automaticamente surge na sua testa, como uma expressão do seu pecado. Dali em diante, o reinado de Uzias chega ao fim. Ele é deixado de lado, ele passa a viver em um leprosário até os seus últimos dias e é enterrado longe do lugar onde os reis eram enterrados, para não contaminar o solo. E a partir deste momento, da morte do rei Uzias, o caos é estabelecido, porque quando um rei é bom e serve a Deus, o povo desfruta de paz, de direcionamento, de tranquilidade. Quando um rei era mau, o povo sofria pela mão pesada de Deus. Deus permitia que as outras nações viessem e destruíssem muitas vezes os povos. Uzias morreu, um bom rei por 52 anos, que manteve estabilidade econômica, estabilidade religiosa, uma estabilidade financeira ali no meio daquela nação. Mas agora
ele estava morto. O desespero tomou conta do povo. As pessoas estavam aflitas porque o rei havia morrido, e agora o que eles haveriam de fazer? É nessa hora que nós olhamos para Isaías. É nesse momento em que surge o chamado de Isaías. Muitas vezes, eu, você, nós, como o rei Uzias, passamos muito tempo seguindo as orientações de Deus, obedecendo, e aí num determinado momento a gente acha que já pode caminhar sozinho. E aí nós tropeçamos e caímos. E a nossa queda muitas vezes aflige o coração de muita gente. Isaías foi alguém que foi afligido por esta morte de Uzias. O Isaías, ele era um homem casado, tinha 2 filhos, pelo menos 2 registrados nas Escrituras Sagradas que nós conseguimos confirmar. Ele tinha uma vida estável financeiramente, era alguém importante na sociedade, mas naquele momento em que o rei morreu, o coração de Isaías foi tomado pelo desespero. E no momento de desespero, algumas pessoas tomam atitudes das mais variadas. Algumas pessoas tiram a vida, outras pessoas caem em depressão, outras entram em uma ansiedade profunda, em crises de pânico. Algumas pessoas reagem com violência, outras pessoas fogem. Cada um de nós, cada um dos seres humanos acaba reagindo de uma determinada forma diante de circunstâncias adversas. No caso de Isaías, ele foi para o templo, ele foi buscar a presença de Deus, ele foi buscar a direção de Deus, porque naquele momento, naquela época, a mentalidade dos judeus, Deus estava presente no templo. O lugar da habitação de Deus era o templo. E foi exatamente para este lugar que Isaías se dirigiu. Quando nós vemos Isaías 6, este é um dos textos que realmente tocam profundo no coração do cristão. Quando fala sobre a santidade, sobre a glória de Deus. Este é o grande X da questão. Uma vida transformada pela glória de Deus. Foi isso que aconteceu com Isaías. Quando ele, no meio do desespero, no meio de um momento tão difícil que eles estavam vivendo ali no povo de Deus, ele recorre ao templo. Ele vai ao templo no ano em que o rei Uzias morreu. A palavra nos diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E a borda do seu manto enchia o templo. Essa é a descrição de Isaías, capítulo 6, verso 1. Acima deles havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas eles voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Essa é a primeira parte de Isaías 6, em que nós podemos enxergar algo muito importante. A glória de Deus abre os nossos olhos para que nós possamos ver o extraordinário. A glória, a santidade de Deus, ela nos abre os olhos para que nós possamos ver realidades, possamos ver o extraordinário, aquilo que não faz parte do nosso dia a dia. Normalmente nós vivemos uma rotina diária nos nossos dias e muitas vezes reclamamos, questionamos, murmuramos: mas hoje é segunda-feira de novo, tem que ir trabalhar outra vez. Nossa, mas vou para aquele lugar outra vez, e o meu chefe é assim, o meu chefe é assado, aquele colega do trabalho é desse jeito, aí depois volta, aí come e dorme e acorda de novo, e nós vivemos uma rotina. Isso é importante para nós. Nós precisamos dar valor às nossas rotinas, porque quando a nossa rotina nos é tirada, as coisas saem do controle. No caso de Isaías, havia uma rotina. Serviço, trabalho, servir ao rei Uzias,
Mas quando o rei Uzias foi tirado dele, isso trouxe a ele um momento de grande pavor e desespero. Não só para ele, mas como para todo o povo. E muitos de nós somos tomados por este momento tão difícil que vivemos, quando as coisas saem do nosso controle, como se nós tivéssemos realmente controle sobre alguma coisa, não é verdade? Muitas vezes nós achamos que temos o controle sobre a nossa família, sobre os nossos trabalhos, sobre o que fazer, para onde ir, quando na realidade nós não temos tanto controle assim. E é exatamente no momento de grande dificuldade que os nossos olhos se abrem. No momento em que parece que o chão se abriu e parece que a sepultura haveria de engolir Isaías, ele chega no templo e ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele vê as vestes, o manto do Senhor cobrindo todo o templo. A visão que Isaías teve é a mesma visão que João teve lá no Apocalipse, capítulo 1, verso 13, quando o manto do Cristo glorificado enchia o templo. O manto ali, ele representa a realeza. O Rei dos Reis e Senhor do Senhor está assentado num alto e sublime trono. E dali ele reina. Ele não perdeu o controle da história, ele não perdeu o controle das circunstâncias. Ele continua reinando soberano sobre as circunstâncias, sobre a pandemia. Tudo o que acontece vai ser para glorificar o nome de Deus. E a manifestação da glória de Deus transforma vidas, transforma mentes, transforma corações. A manifestação da glória de Deus abre os olhos, os nossos olhos, para que nós possamos ver o extraordinário. No ordinário nós vemos o caos tomando conta, no ordinário nós vemos a doença, a luta de poder político, financeiro, econômico, religioso, que o povo é submetido. Mas quando a glória de Deus se manifesta, nós vemos que acima de todas essas coisas, o Senhor está reinando poderosamente. A glória de Deus, ela revela a minha necessidade de salvação. A manifestação da glória de Deus, ela revela a minha necessidade de ser salvo. Por que salvo? Porque só é salvo aquele que está perdido, só é salvo aquele que precisa realmente ser transformado, aquele que realmente compreende do que ele precisa ser salvo. O salvo, neste caso aqui, Isaías, diante da manifestação da glória de Deus, em que ele via o Senhor assentado num alto e sublime trono, as suas vestes preenchiam o templo, ele olhava a manifestação gloriosa de Deus, ele via serafins ao redor do trono, que pairavam, que voavam ali ao redor do trono, e cada serafim tinha 6 asas. 4 asas eram em adoração a Deus, eles cobriam os pés, cobriam os rostos, porque tamanha a manifestação da glória e da santidade de Deus, que eles não ousavam nem olhar diretamente para a face do Senhor, e com 2 asas eles voavam. 4 asas para adoração e 2 asas para serviço ao Senhor. É a manifestação, e eles olhavam uns para os outros. Olha só, eles não ousavam olhar para a face brilhante, gloriosa do Senhor. Eles olhavam uns para os outros e clamavam: Santo, 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 ao Deus que é 3 vezes santo. O Deus Pai é santo, o Deus Filho é santo, o Deus Espírito Santo é santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A glória de Deus é manifestada na criação, é manifestada no amor, é no cuidado. A glória de Deus é manifestada num culto racional prestado ao Senhor, que gera fruto, que gera vida de relacionamento. E à medida em que Isaías ele é confrontado com a manifestação da glória de Deus no templo, ele consegue enxergar quem ele é diante da santidade de Deus. E isso faz com que a glória de Deus manifeste a ele o que ele precisa de salvação. Quando eu e você quando somos confrontados com a glória de Deus, essa glória nos consola, nos conforta, e ela nos leva a um confronto.
Um confronto, ela nos diz que eu e você precisamos de salvação e a nossa salvação só existe em Jesus. Isso é importante porque nós precisamos entender que quando observamos a outra parte, a partir do verso 6, a palavra nos diz o seguinte: então um dos serafins voou na minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com uma brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. A manifestação da glória de Deus purifica o meu pecado. Somente Deus pode perdoar pecados e a presença de Deus neste momento traz a purificação dos pecados de Isaías. Essa manifestação da glória, a purificação do pecado que estava nos lábios e no coração de Isaías, porque quando ele diz que ele é um homem de lábios impuros, que vive no meio de um povo de impuros lábios, ele está dizendo do que estava acolhendo os seus corações, a impureza, a sujeira, o pecado, porque a boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, à medida que o Senhor purificou os seus lábios, Ele também purificou o seu coração. E outra coisa importante, quando nós observamos a partir do verso 8, ele vai falar que então ele ouviu o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Eu respondi: estou aqui, envia-me. E ele disse: vai e diga a este povo, ouçam com atenção, mas não entendam, observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os seus olhos. Assim, não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração e nem se voltarão para mim, a fim de que sejam curados. Então eu disse: Senhor, até quando vai durar isso? E ele respondeu: até que as cidades fiquem vazias, as casas abandonadas e toda a terra seja devastada, até que o Senhor tenha mandado todos embora, toda a terra de Israel esteja deserta. Se ainda sobreviver uma décima parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam um toco quando cortado, o toco de Israel será uma semente santa. Com esta outra parte, o que nós conseguimos entender? Que a glória de Deus me capacita a ouvir e a obedecer o chamado para a missão. A glória de Deus me capacita a ouvir e a obedecer o chamado para a missão. Depois que Isaías foi tocado nos seus lábios, foi purificado nos seus lábios, ele também pôde ouvir. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem é o nós que está aqui? Pai, Filho e Espírito. Uma conversa da Trindade Santa. À medida que nós somos tocados pela santidade, pela manifestação da glória de Deus, os nossos olhos são curados, os nossos ouvidos são curados e o nosso coração é quebrantado. Agora, o povo, como vivia aqui, Isaías foi alguém que foi levantado para ministrar para um povo que ia ouvir, mas não ia obedecer. Um povo que estava vendo, mas não acreditava. Um povo que não compreendia a palavra de Deus no seu coração, porque o seu coração estava endurecido. E muitas vezes nós pensamos que Deus endurece o coração das pessoas, quando na realidade as próprias pessoas é que endurecem o seu coração diante da palavra. Talvez hoje, ouvindo esta mensagem, principalmente o seu início, quando nós falamos que Deus não estava se agradando da oferta do povo, que Deus estava enjoado, estava tendo náuseas. Talvez você tenha endurecido o seu coração em resistência, porque você diz: não, esse não sou eu, essa mensagem não é para mim. Nós precisamos realmente compreender que a palavra de Deus, ela vem de encontro ao nosso coração, à nossa vida, para nos exortar, para nos reorientar, para nos instruir a realmente tomarmos o caminho de vida
e abandonarmos o caminho da morte. O povo que se encontrava naquele momento, nos tempos de Isaías, e não era só Isaías quem anunciava isso. Isaías é contemporâneo de Amós, de Oséias e de Miqueias. Amós, por exemplo, ele diz que a ira do Senhor, o dia do Senhor, virá de uma forma tão complicada, que vai trazer dias tão tremendos e escuros, que você vai fugir de um leão e vai trombar com um urso, vai fugir do urso, chegando em casa você vai tentar descansar, encosta a mão na parede e toma uma picada de uma serpente. Não tem para onde fugir no dia do Senhor. A ira do Senhor, ela há de ser manifestada. Mas no mesmo tempo que nós temos a ira do Senhor, o juízo de Deus, nós também temos uma palavra de conforto e de esperança. A palavra de Deus mostrou para nós toda essa questão do juízo que estava para vir sobre o povo, porque é um povo que não ouvia, que não via e que o coração estava endurecido. O juízo viria sobre esse povo que haveria de ser destruído por outras nações, e foi destruído. Este povo depois foi destruído e se tornou escravo por 70 anos dos babilônicos, por desobediência à palavra, por ter tirado os olhos de Deus, por achar que podia viver a vida sem o Senhor. Mas aí o Senhor, nesta mesma palavra, ele manifesta a sua glória quando Isaías chega no templo e encontra o Senhor. A glória de Deus, ela cura os nossos olhos para ver o extraordinário. A glória de Deus, ela revela a minha necessidade de salvação. O encontro com Deus, a manifestação da glória de Deus, ela purifica o meu pecado. E a manifestação da glória de Deus, ela me capacita a ouvir e a obedecer, porque ela cura os meus ouvidos e também o meu coração. Ela me capacita a ouvir e obedecer ao chamado para a missão. E como é que os corações se endurecem? Por que tantas pessoas se endurecem? E quando nós ouvimos esta mensagem, o último texto, o último versículo, ele fala que o toco de Israel será uma semente santa. Aqui ele está falando de Jesus. Essa é a mensagem de esperança. A de conforto é quando o nosso pecado ele é purificado, quando nós ouvimos o chamado de Deus, quando nós obedecemos e nos colocamos à disposição para o serviço no reino, para expandir o reino. E aí a esperança vem em Jesus, como está descrito aqui. Mas como é que funciona? Essa palavra, principalmente, essa que nós encontramos aqui do verso 9 e 10, quando ele fala dessa questão da dureza do coração, né? Que ela fala muito claramente, olha, vai e diga a este povo, quando ouvirem o que digo, eles não vão entender. Quando virem o que eu faço, não vão compreender, pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade, têm os olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entende. E não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Muitas vezes, quando nós ouvimos uma palavra como esta, que fala a respeito de juízo, de uma cobrança de Deus sobre as nossas vidas, nós tendemos a resistir a essa palavra. Mas ela foi repetida depois, lá no Novo Testamento. Nós temos essa mesma palavra em Mateus, em Lucas, em Marcos, em Atos, essa mesma descrição de Isaías do capítulo 6. Quando nós falamos Mateus, quando nós falamos dos evangelhos, Jesus está falando exatamente da parábola do semeador. O que Jesus falou aqui para Isaías e que talvez tenha endurecido o seu coração, Jesus repetiu lá em Mateus no capítulo 13. Quando nós observamos o verso 14 e 15, o capítulo 13 ele vai falar da parábola do semeador, que é exatamente a descrição do que nós vimos aqui em Isaías, capítulo 6, o verso 9 e 10. Quando o Senhor ele diz ali sobre um agricultor, alguém que estava com sementes e que passou lançando sementes em diversos tipos de solo. A semente é a palavra de Deus.
O agricultor, o dono das sementes, é o próprio Senhor. E o terreno somos nós, o nosso coração. E ele diz o quê? Que ele lançou uma semente e caiu à beira do caminho. Essas sementes que caíram à beira do caminho representam as pessoas que ouvem, mas não entendem nada da palavra de Deus, não entendem a manifestação do reino. A palavra é lançada, mas elas não compreendem a mensagem do reino e não entendem. E já que elas receberam a mensagem, não entenderam, o diabo vem e leva essa mensagem embora, tira essa mensagem delas. Essas são as mensagens que vão caindo pelo caminho. Talvez muitas pessoas hoje estejam ouvindo esta mensagem e são esses que não entendem, não compreendem a palavra, endurecem o seu coração, e é exatamente nesse tipo de pessoa que o diabo vem e tira a mensagem e leva embora, porque você não vai fazer uso dela. Mas tem outro tipo de solo, o rochoso. A palavra diz que são as pessoas que ouvem e recebem com alegria. O terreno rochoso é esse, que a palavra cai, ela ouve a mensagem, ela recebe com alegria. E sem demora, não demora nada, ela recebe com muita alegria. Mas não criam raízes profundas. E o fato de não criar raízes profundas não duram muito. Essa alegria que eles receberam, ela não dura porque não cria raízes. É o cristão que tem uma vida superficial, uma vida cristã superficial, que quase não ora, quase não estuda, não tem comprometimento com o Senhor, não tem uma entrega real e verdadeira com Deus. São essas pessoas chamadas de solo rochoso, que quando as primeiras dificuldades aparecem, elas desanimam. Ah, não vou orar mais não. Quanto mais eu oro, mais dificuldade acontece. Não vou mais ao culto na igreja ou aos cultos virtuais, a esse negócio de culto virtual, de estudo bíblico virtual. Isso não é para mim, eu não gosto. As dificuldades, irmãos, elas acontecem em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós precisamos olhar para as dificuldades e olhar para Deus. Quem é maior, Deus ou a dificuldade? É a quem você está servindo. Se você está deixando de participar dos estudos bíblicos virtualmente, dos encontros de oração que são feitos virtuais, dos cultos que são feitos virtuais, você está servindo a circunstância, você está cedendo à circunstância, você está desanimando. E a mensagem que anteriormente você de repente tenha recebido com alegria, ela não vai criar raízes no seu coração e você vai desanimar e vai perder esta mensagem. Ela não vai gerar fruto, você não vai gerar fruto, porque você está servindo às circunstâncias e não ao Senhor. O outro solo que Jesus fala em Mateus no capítulo 13 são as sementes que caíram entre os espinhos. Estes são aqueles que ouvem a palavra e logo são sufocados pelas preocupações da vida, pelas ansiedades, pelos problemas que se avolumam e também pelo desejo de conforto ou de riqueza. Querem ganhar mais, buscar mais, vou trabalhar mais para ter mais dinheiro e aí eu não tenho tempo para compartilhar da Escritura com a minha família, não tenho tempo para ler a Bíblia ou orar a Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que buscar uma vida melhor para a minha casa, para a minha família. E essas pessoas também não geram frutos no reino. Por quê? Porque não têm raízes profundas. É um retrato complicado, não é verdade? E quando nós observamos esse retrato, nós vemos que Jesus aqui ele estava falando por parábolas. Por que Jesus precisava contar esta mesma palavra que nós vemos em Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 5? Por que Jesus conta esta parábola agora? Para o povo, de uma forma totalmente diferente, não clara como ele tinha colocado lá atrás. Porque a parábola ela é dita de grandes realidades do reino, para que nós possamos entender à luz daquilo que nós conhecemos. E à medida que Jesus ia falando,
Aqueles que realmente estavam comprometidos com o reino, eles compreendiam o que estava sendo falado. E eles sabiam que eles poderiam claramente fazer parte desse grupo que ou estavam no caminho, ou era um solo rochoso, ou que a semente havia caído entre espinhos. Todos eles estavam passíveis disso, tanto eu quanto você, todos nós somos passíveis disso. O que nós precisamos é ter consciência de que essas coisas elas podem acontecer conosco, porque nós não somos perfeitos. E estarmos sempre dispostos a nos arrepender e a voltar atrás e a buscar realmente uma vida diferente, um cristianismo diferente. E o último tipo de solo que Jesus falou foi o solo fértil. Esse solo é o solo da esperança, amados. É o solo daquele que ouve, que entende, que obedece e que pratica, gerando frutos que permanecem, frutos que vão render 30, 60 ou 100 vezes mais do que aquela semente que foi plantada. Esse é o tipo de cristão que Deus espera encontrar. Esse é o tipo de fruto que o Senhor espera de nós. Frutos que alimentem, frutos que deem vida, frutos que fortaleçam e que sejam realmente para a manifestação da glória de Deus. Os frutos que nós produzimos não são para a nossa glória, mas é para a glória de Deus, porque uma vez que Deus manifesta a sua glória em nós, por meio do Espírito Santo que habita em cada um de nós, os frutos são produzidos pelo Espírito dentro de cada um de nós e são manifestados na nossa forma de pensar, nos nossos sentimentos, nas nossas afeições, nas nossas atitudes, como uma expressão de culto a Deus. Por isso que a manifestação da glória, ela transforma a vida de pessoas. Muitas vezes nós encontramos pessoas que estão perdidas, pessoas que foram acometidas pela perda de alguém no momento, seja de pandemia, seja por uma doença que tiveram, como um câncer, ou por um assalto, uma fatalidade. Essas pessoas precisam ter um encontro com a manifestação da glória de Deus, precisam ter um encontro com Jesus. Porque todos os lugares eles são comuns, todas as pessoas são comuns, até que tenham um encontro com a glória de Deus, até que tenham um encontro com Jesus. Jesus encontrou 12 homens simples, semi-analfabetos ali na sua maioria, e transformou a vida destes homens pela manifestação da sua glória, pela santidade que havia nele. E essa santidade hoje habita em mim, habita em você por meio do Espírito Santo. E o Senhor nos diz: sede santos porque eu sou santo. Ele nos separa para um lugar de santidade. E a santidade é um processo que precisa acontecer na nossa vida. Todos os dias nós precisamos santificar o nosso coração na palavra. Porque todos os dias o pecado vem para tentar dominar e exercer um poder sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração e as nossas atitudes. Por isso eu preciso santificar o meu coração, a minha mente e as minhas atitudes todos os dias na palavra de Deus. A manifestação da glória de Deus, ela cura os seus olhos para que você veja o extraordinário. A manifestação da glória de Deus, ela vai revelar para você a sua necessidade de salvação. A manifestação da glória de Deus, ela nos livra do poder do pecado e da condenação do pecado. E quando tivermos um corpo glorificado, na volta de Jesus, nós seremos livres da presença do pecado pela eternidade. E a manifestação da glória, principalmente nos dias atuais, ela vai curar os nossos ouvidos e vai quebrantar o nosso coração, para que nós possamos ouvir, entender e obedecer ao chamado para a missão de conduzir pessoas a Jesus, através da mensagem de reconciliação de Jesus Cristo, aquele que morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e haverá de vir buscar a sua igreja e julgar vivos e mortos pela eternidade, para a eternidade. Por isso hoje, amados, que tipo de solo você tem sido?
Será que você já encontrou? Você teve realmente um encontro com a manifestação da glória de Deus? Será que você ainda é daqueles que continuam ouvindo, mas não conseguem compreender a mensagem? Será que você é aquele solo rochoso que ouve a mensagem, mas não deixa que ela penetre no seu coração? Você não aceita a mensagem, você resiste a ela? Será que você é aquele solo, aquela semente que foi caída nos espinhos e que é sufocado pela ansiedade? Quando a palavra do Senhor nos diz: não andei ansiosos por coisa alguma, antes lancemos sobre Ele todas as nossas preocupações e ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós? Ou será que você tem sido um solo fértil, que tem ouvido, que tem compreendido, que tem obedecido e que tem praticado a palavra de Deus na sua vida e que tem gerado frutos no seu lar? Será que os frutos que você tem gerado podem alimentar as gerações futuras, os seus filhos, os seus netos? Será que os frutos que você tem dado hoje podem alimentar os seus familiares? Pode alimentar o seu irmão? Pode alimentar aquelas pessoas que estão desesperadas e famintas? Porque nós, como Igreja de Cristo, uma forma de manifestar um culto racional e agradável ao Senhor é levar alimento àquele que tem fome, é levar água àquele que tem sede. E este alimento é a palavra de Deus. Esta água é a água da vida, é a presença manifesta do Senhor na sua vida. É um momento para você refletir, é um momento para você realmente entender. Será que você já teve um encontro com Jesus? Porque se você teve um encontro com Jesus, você não pode ser a mesma pessoa que você era antes. Todas as pessoas que têm um encontro com Jesus, elas são transformadas pela manifestação da glória de Deus, revelada no seu Filho. Vamos orar? Pai amado e querido, santo e misericordioso, graças te damos, Senhor, nesta manhã, pela Tua palavra, por saber que podemos descansar no Senhor, porque o Senhor reina sobre todos e sobre todas as circunstâncias. Podemos descansar sabendo que a nossa vida está nas Tuas mãos, de que não há nada maior do que o Senhor, não há nome maior do que o nome de Jesus em que nós possamos repousar a nossa vida. Obrigado, Senhor, por manifestar a Tua glória aos nossos olhos, aos nossos ouvidos e ao nosso coração nesta manhã. Se estamos doentes, que o Teu Espírito Santo nos traga cura, porque não queremos, Senhor, ouvir e não compreender, não entender, e não queremos endurecer o coração, não queremos ser cego à manifestação da Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor, toma as nossas vidas, toma nosso coração, toma a nossa família, o nosso lar nas Tuas mãos, toma a Tua igreja, Senhor, nas Tuas mãos. Fortalece a Tua igreja, resplandece na Tua igreja da Tua glória, para a manifestação do Teu poder em nós, Deus. Oh, Pai amado, santo e misericordioso, que nós possamos realmente, Senhor, contemplar a manifestação desta glória, assim como Isaías teve, assim como João teve uma visão da glória do Senhor. Essas vidas foram transformadas, tantas pessoas que tiveram um encontro com Jesus, elas não saíram da mesma forma, elas foram mudadas, o leproso foi curado pela santidade e a manifestação da glória de Deus, os cegos foram curados pela manifestação da glória de Deus, os incultos, ó Deus, foram realmente instruídos na Tua palavra pela manifestação e o ensino do Senhor Jesus. Ó Deus amado, os mortos foram ressuscitados pela manifestação da glória de Deus. E o Cristo amado foi morto, foi sepultado, mas a glória de Deus foi manifestada no Filho com a ressurreição e a ascensão aos céus. Ó Pai querido e santo, nos ajuda a realmente não resistirmos à Sua palavra, mas que possamos nos render a ela. Que em nome de Jesus, Deus, nós não sejamos esses solos tão complicados e difíceis, que a Tua mensagem ela não fique no caminho, que ela não encontre em nós um solo rochoso, ou que não encontre em nós, Senhor, esses espinhos, mas que o Senhor, Deus, possa encontrar em nós um solo fértil, para que esta
mensagem, para que esta semente ela realmente gere frutos, frutos que permaneçam, que alimentem vidas, que realmente fortaleçam relacionamentos e que em todas as coisas manifestem a glória de Deus. É no amor de Deus, na graça de Jesus Cristo e nas consolações do Espírito Santo do Senhor que eu abençoo a cada uma dessas pessoas que me ouvem nesta manhã, as suas famílias, os seus trabalhos, e clamo ao Senhor que manifeste a cura a cada um deles, para que eles também possam ser instrumentos da Tua glória, Pai. É assim que eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua casa, a sua família, não só hoje, mas no decorrer desta semana. Que tudo o que você faça, tenha consciência que é uma expressão de culto, de louvor, de adoração, para manifestar a glória de Deus na sua vida e na vida das pessoas com quem você se relaciona. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se assim for da vontade do Senhor.